Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira de cinzas. O texto se encontra lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 20 até o versículo 2 do capítulo 6, que diz assim: Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele disse: no momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Amados irmãos e irmãs, essa segunda leitura que é apresentada para nós hoje, ela entra-se no contexto da carta de São Paulo à comunidade de Corinto, que era uma comunidade com muitas divisões e desafios morais. E aí, quando Paulo escreve sua carta, um dos objetivos pelo qual ele escreve é exortar a fidelidade ao Evangelho. E Paulo então começa nesse versículo aqui dizendo que somos embaixadores de Cristo. O embaixador naquele tempo é um representante oficial do rei, ou seja, dizer que somos embaixadores de Cristo, né? Paulo se intitula como embaixador, quer dizer assim, olha, eu sou representante divino. Eu estou aqui reiterando minha posição, né? Eu estou aqui me defendendo daquilo que as pessoas muitas vezes levantam contra mim. E aí ele vai falar em nome de Cristo, ou seja, pela ação de Jesus Cristo, a gente suplica. É interessante, né? O verbo em grego, que é o verbo parakallomen, significa exortar, suplicar com muita insistência, com muita urgência. Paulo está dizendo para a comunidade de Corinto: temos urgência, emergência, e eu insisto, convertam-se, mudem. Então Paulo não diz, não é para deixar para amanhã, não. É agora, é esse o momento. E aí, ele vai inclusive dizer, né? Aquele que não cometeu pecado, uma clara referência a Jesus, Deus o fez o pecado por nós. Não é que Deus tornou Jesus um pecado, não é isso. Mas o fato de que Jesus acabou sendo crucificado é porque as pessoas, né, no final das contas, acharam que Jesus era um pecador. E é interessante que lá no livro de Deuteronômio vai dizer que aquele que é crucificado ele é um amaldiçoado. Ou seja, Jesus foi tido como amaldiçoado. E aí você vai dizer assim, nossa, quer dizer que Deus perdeu o controle da vida de Cristo? A resposta é não. Paulo está querendo dizer, foi o próprio Deus que agiu. Ou seja, Deus teve controle de tudo. Deus, inclusive, permitiu que seu Filho fosse entregue para que, em Cristo, nós tornemos justiça de Deus. Nós nos tornemos justiça de Deus. Ou seja, nos tornemos santos, justificados. Então, Paulo está querendo dizer, repito, amados irmãos e irmãs, é preciso deixar-se reconciliar com Deus, porque no final das contas, Jesus já expiou os nossos pecados. Então, aqui temos uma belíssima teologia da expiação. Só que depois, ele vai falar no versículo 1 do capítulo 6 algo muito profundo para a gente. Já que colaboramos com Jesus, ele exorta: não recebam em vão a graça de Deus. Ou seja, não adianta apenas Deus nos dar a sua graça, mas eu também preciso recebê-la de modo ativo. E o que seria receber, né, de qualquer jeito, de modo vão a graça de Deus? Receber a graça de Deus de modo vão, amado irmão e irmã, é quando muitas vezes a gente, né, cruza os braços, não acolhe aquilo de bom que Deus faz e faz como o filho pródigo no Evangelho. Que Deus, de fato, dá a herança, a gente gasta de modo desenfreado, a gente faz tudo de qualquer jeito, e não é esse o convite que Deus faz para cada um de nós. Depois, para finalizar o versículo 2 do capítulo 6, o próprio Paulo cita Isaías 49, versículo 8, que fala do tempo favorável, do agora da salvação. E por que Paulo coloca isso? É que a reconciliação com Deus ela não pode ser adiada. Amados irmãos e irmãs, a conversão, a mudança de vida, o arrependimento, não é como uma dieta que você muitas vezes fica adiando até chegar a próxima segunda-feira e recomeçá-la. Não é como um plano que eu tenho, ano que vem eu farei. Não. A mudança de vida é para agora. Deus nos convida para agora. É esse o momento presente. É esse o agora da salvação. É esse o momento que Deus nos convida a viver. Se não for assim, a coisa desanda completamente. Então quero convidar você, à luz desse texto, a pensar sobre isso. Temos deixado para mudar de vida para amanhã? Para depois?
Serão necessárias quantas quaresmas para que você mude de vida? Não é assim que a coisa anda, tá bom? É preciso agora. Esse é o momento. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.